Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa antologia literária que já começa provocando pelo título. Neurótica, autores judeus escrevem sobre sexo. Pois é, vamos investigar o que acontece quando o chamado povo do livro vai para a cama. E olha só, logo de cara na introdução, o livro já joga a sua tese principal, que vai ser o nosso guia. A ideia é que religião e sexo, sabe, longe de serem inimigos, eles funcionam de um jeito muito parecido na nossa experiência. Os dois, no fundo, prometem um tipo de salvação, só que por caminhos diferentes. Então, bora lá. A gente vai passar pela variedade de experiências que o livro mostra, entender essa relação entre sexo e redenção, a conexão doida entre intelecto e desejo, a ideia de santidade na transgressão e, para fechar, o poder da imaginação. Começando pelo começo. A antologia não se prende a um tipo só de experiência, não. Muito pelo contrário. A proposta é justamente refletir o que a introdução chama de abundantes variedades de experiências sexuais de um povo em toda sua gloriosa e fértil universalidade. É coisa pra caramba. E o interessante é a dimensão que isso toma. Não é uma visão única, romantizada. A obra vai fundo no espectro todo da condição humana. Tem sexo normal, homossexual, dentro e fora do casamento, sexo que satisfaz e aquele que frustra, o culpado e o inocente, e vai até o carnal, o platônico e, sim, o patético. É um retrato bem complexo, sem filtro nenhum. E aí a gente avança para entender melhor essa ideia central. O argumento do livro é que tanto o sexo quanto a religião são, na verdade, forças poderosíssimas que tentam dar algum sentido, algum alívio para a nossa vida. Especialmente quando a gente se dá conta de que é mortal, né? E essa analogia fica muito clara aqui. De um lado, o sexo, do outro, a religião. Segundo o livro, os dois funcionam como uma força apaziguadora, uma coisa que consegue, mesmo que por um instante, dissolver as desigualdades sociais. Pensa bem, na cama ou diante de uma força maior, as hierarquias do mundo aqui fora perdem um bocado da força. E aí vem o pulo do gato. A obra não exalta só o ato sexual, mas também o ato de escrever sobre ele. Essa citação amarra as duas coisas. O poder de contar uma história, assim como o sexo, é visto como um dom que transforma tudo, que pode virar o jogo, subverter a ordem e criar novas realidades. Agora, a gente chega em um dos temas assim mais curiosos da ontologia. Essa mistura entre o cérebro e o corpo, o cerebral e o carnal. Aqui, a sedução e o desejo não são só impulsos físicos, não. Eles são tratados quase como exercícios intelectuais. Um exemplo genial disso é o conceito da prostituta com cabeça, que vem de um conto do Woody Allen. Imagina só a cena. Um cliente que contrata uma prostituta não pelo corpo, mas pela mente. Para quê? Para debater filosofia, para falar de literatura, para ter uma conversa que estimule o cérebro. E a motivação do personagem é super explícita. Ele faz parte de um grupo de pessoas que estão, e aqui eu cito, famintas por um pouco de comunicação intelectual com o sexo oposto, e que topariam pagar uma fortuna por isso. Isso vira de ponta cabeça a nossa ideia do que se busca num encontro desses, né? E não para por aí. Para reforçar a ideia, em outro conto, a sedução é descrita literalmente como um ramo da filosofia. O desejo nesse universo é um campo de pesquisa, de argumento, é quase um debate de ideias que rola debaixo dos lençóis. E toda essa exploração intelectual do desejo leva a gente direto para o nosso próximo ponto, a transgressão. A ontologia não tem medo de tema difícil não, viu? Pelo contrário, ela mergulha de cabeça no que acontece quando as regras, sejam culturais ou religiosas, são quebradas. E olha só o tipo de território que está sendo explorado aqui. As histórias falam de prostitutas, de incesto, de perversões aos montes e até de um caso bizarro de um rabino com uma árvore. O foco literário está todo ali, nas fronteiras, na culpa e, no fim das contas, na liberdade que pode nascer quando se desafia essas normas. Bom, diante de tudo isso, a introdução do livro faz uma pergunta que parece vir da cabeça de um leitor mais, digamos, conservador. Eles não têm vergonha? E a resposta vem logo em seguida, categórica, libertadora. Graças a Deus. A resposta é não. Isso, para mim, resume perfeitamente a postura do livro todo. Uma exploração sem pedir desculpas da complexidade do desejo humano, mesmo nas suas formas mais tabu. E para fechar, o livro nos leva do ato de fazer sexo para o ato de escrever sobre ele. O argumento final é de que a literatura, esse fingir,
talvez seja a forma mais potente de criação e de redenção que a gente tem. O ponto central aqui é que escrever é um jeito de botar ordem no caos. Como diz o texto, os escritores fingem que a vida faz a diferença, para, a partir desse fingimento, conseguir tirar algum prazer, algum significado das coisas. É a imaginação que nos dá ferramenta para encarar o desejo, a morte, o absurdo da vida. E a gente termina com essa frase final do livro, que é um verdadeiro soco no estômago. Diena é uma referência ao inferno na tradição judaica, só para situar. Então, a frase é um convite. Dane-se o medo do castigo. Vamos abraçar a liberdade criativa da imaginação. Porque, no final, talvez seja nesse fingimento que a gente encontra o nosso jeito mais autêntico de viver.